Olá pessoal, me chamo Leonardo Sbardelotto e hoje nós vamos fazer um comparativo de indicadores entre Banco do Brasil, ITSA4 e o Banco Bradesco. Então eu quero dar uma analisada para ver qual que é o melhor banco para se fazer um investimento. Então aqui um aviso para todos vocês que eu não faço recomendação de compra ou de venda. Você precisa investir com as suas próprias decisões. Isso aqui é um estudo num formato educacional. É uma análise que eu faço para fazer meus próprios investimentos. Agora vamos falar da comparação dos indicadores que eu mencionei das empresas Banco do Brasil, Itaú e Bradesco. O indicador mais importante que a gente vai falar hoje é o preço-lucro. É o preço da ação dividido com o seu lucro líquido. Então ele mede quanto tempo a empresa vai levar para lhe devolver o investimento que você fez em forma de lucro líquido. Então deixa eu dar um exemplo. Se você comprar R$1.000 em ações dessa empresa e ela tiver com um preço-lucro de 4, um PL de 4, então quer dizer que se o lucro dela não mudar, ela vai levar 4 anos para gerar os seus R$1.000 em lucro líquido. Então você recupera seu investimento em 4 anos. Já se você fizer um investimento em uma empresa que tem o PL de 15, ela levaria 15 anos para recuperar o investimento de R$1.000 que você fez. Então por isso é importante nós analisarmos e entendermos que quanto menor o PL, melhor. Não é regra sempre, mas porém, nós temos que buscar por esse tipo de empresa, porque existe um potencial de você aumentar a valorização da ação, porque ela está barata. Então, você vai aumentar a sua lucratividade fazendo um investimento numa empresa que tem um PL barato. Especialmente em momentos de crise, como nós estamos hoje, né? Vão aparecer muitos PLs baixos, certo? Porque a bolsa de valores, em média, caiu mais de 50%. Então, muitas oportunidades serão geradas. Então, nós temos que filtrar agora por empresas sólidas, de longo prazo, que não vão ter uma queda tão acentuada de seus lucros, para que nós possamos o quê? Fazer um investimento de baixo risco em renda variável. Certo? Então, vamos fazer uma análise aqui, então, entre as 3 empresas. Então, eu tenho o Bradesco, ITSA4 e Banco do Brasil, né? Então podemos ver aí que o indicador de PL, o mais baixo que nós temos, está no Banco do Brasil. Pô, Leonardo, mas está com um desconto muito grande em relação a Itaú e Bradesco. Não, sim, está descontado, mas historicamente o Banco do Brasil tem um desconto porque ele é uma empresa que sofre intervenção do governo na sua gestão. Então as pessoas evitam de fazer investimentos, né, nele sem que tenha um desconto. Então tem que ter um desconto. Então historicamente se desconta na faixa de 25%. Hoje está o desconto muito maior, mas eu vou tentar explicar por quê, tá? Então o segundo indicador é o preço sobre o seu valor patrimonial. Então o valor total das ações dividido pelo patrimônio da empresa. Então nós podemos ver que o que chama atenção é que o Banco do Brasil hoje está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. Então Warren Buffett sempre fala que é muito melhor você comprar $1 por 70 centavos do que por $1,50. Então, em épocas de crise, realmente nós temos que levar muito em consideração esse indicador, porque a gente pode encontrar muitas barganhas, né? E isso vai gerar um bom retorno para o nosso investimento. Um outro indicador que eu gosto de avaliar é o dividend yield em relação à renda fixa. Hoje a taxa Selic está em 3,75. Porém, como o cenário, né, com o COVID-19 aí, o coronavírus está preocupando e o lucro das empresas geralmente poderão cair significativamente, a taxa básica dos títulos públicos de 10 anos do governo já está trabalhando ainda a 7, 8%. Então hoje você consegue um CDB pré-fixado no mercado secundário com 10, 11% de rentabilidade aí com um banco menor. Isso com a proteção do Fundo Garantidor de Crédito, que reduz muito o seu risco. Então, se eu tenho um dividendo yield de 10
com a perspectiva de redução de lucro desses bancos, aí, sei lá, 20%, 30%, a gente realmente não sabe o quanto vai ser. Então, teoricamente, esse dividend yield cairia aí para a faixa de 6%, 7%, certo? Então, me dá uma margem de segurança bacana em relação à renda fixa. Um outro indicador muito importante é o indicador ROI, o indicador de performance. Então, a gente pode ver aqui que os 3 bancos estão em linha. O melhor desempenho geralmente é do Banco Itaú, né? Um banco que tenta se focar numa rentabilidade acima de 20, tá? Então, mas historicamente, o Banco do Brasil é onde é o banco que ele tem uma oscilação maior no retorno sobre o seu ativo, o retorno sobre o equity, né, dos investidores, porque como ele sofre mais intervenção do governo, então tem períodos que a rentabilidade cai e ele se recupera rapidamente porque ele está com uma gordura maior na sua carteira. Então, baseado aí nessa tabela que eu apresentei anteriormente, né? Eu queria saber se você já sabe qual que é o melhor banco para se investir, certo? E o porquê. Você teria que ter essa resposta, né? Eu gosto de analisar também o histórico do preço-lucro, aquele indicador que é o preço dividido sobre o lucro líquido. Então, aqui nós temos 3 gráficos, né? O primeiro é do Banco do Brasil. Então, nós podemos identificar que em algumas crises, como 2016, 2008, né, em o ano 2000, nós temos o quê? Que o Banco do Brasil chegou a ser negociado com preço-lucro, né, aí na faixa de 2. Atualmente está 2,5, né? Atualmente está em 3,89. Sim, é um belo desconto, porque antes da crise ele estava sendo negociado aí na faixa de 12. Então, só vamos entender aqui. Se eu tenho um preço-lucro hoje de 3,89 e historicamente ele estava sendo negociado a 12, então eu tenho que um potencial que essa ação, se o lucro não mudar, se recupere e o investimento, eu posso triplicar o meu investimento, tá? Porque essa ação ela tem um potencial de subir 3 vezes o seu valor atual, tá bom? Então, nós podemos ver que uma mediana do Banco do Brasil é na faixa de 8, o preço-lucro aí na faixa de 8, porque existe um desconto em relação ao Itaú. Já o ITSA4, nós podemos identificar que as mínimas históricas estão aí na faixa de 4 e alguma coisa, certo? Atualmente está em 6,85. Eu acredito que essa semana aí os bancos vão começar a reportar seus lucros, e eles vão fazer um provisionamento de perdas, né, um pouquinho maiores. E isso vai trazer esse PL, a provisão de lucro vai diminuir, então vai elevar um pouco o PL. Mas como está barato, né, eu quero comprar essas ações, eu não sei o quanto mais elas vão cair ou não, mas nesses níveis de preço, para mim, está interessante. Então, eu quero fazer um próximo vídeo, né, de como eu fiz algumas estratégias mais avançadas de vendas de put para adquirir, com foco em adquirir alguns desses ativos, certo? Então, quero ver se eu faço no próximo vídeo para vocês. Então, voltando aqui ao ITSA4, nós podemos identificar que o PL médio, o preço-lucro médio dela, já está mais próximo de 10 do que de 8, como o do Banco do Brasil. E atualmente está sendo negociado a 6,85. Então, nós temos aí um desconto. Esse desconto pode melhorar ou não, ninguém sabe o que vai acontecer. Eu acredito que sim, mas ninguém tem certeza do que vai acontecer. Então, a outra ação é o Bradesco, né? Então, o Bradesco aí, podemos identificar que nós temos uma média no Bradesco com um PL de 10. Chegou a próximo de 20 e hoje está sendo negociado a 7. Tá? Então, interessante, uma barganha muito boa seria comprar a 5. Mas será que ele vai a 5? Ninguém sabe. Então, hoje eu estou vendo que o Banco do Brasil está com um desconto de 43% em relação aos outros bancos. Só que tem um detalhe interessante aqui.
o Banco do Brasil, em crises, ele tende a sofrer mais. Então, se você fizer uma análise de preço-lucro em relação à bolsa, o desempenho da bolsa, você vai observar isso. Só que também ele tem uma recuperação melhor. Já o Bradesco ele se comporta diferente. Eu não vou dar essa deixa aqui nesse vídeo aqui, mas eu vou fazer uma análise na semana que vem em relação ao desempenho desses três ativos em momentos de crise, né, e em momentos de crescimentos econômicos, para você ver que existe sim uma mudança de mentalidade de investimento em relação aos bancos, tá? Tá, mas por que tu está falando tanto em banco? Porque o setor financeiro na nossa bolsa representa 35% e historicamente nós temos um sistema bancário muito sólido, né? E eu quero mostrar para vocês por que a gente precisa ter banco na nossa carteira de investimento. Então aqui nós conseguimos identificar que nós temos aqui uma boa oportunidade, eu tenho uma boa oportunidade, não vocês, né, para fazer um investimento no Banco do Brasil, tá? Em relação ao ITSE4, eu daria preferência ao Banco do Brasil nesse momento. Agora nós vamos fazer uma análise nesses três bancos, qual foi o desempenho dos últimos 5 anos, o desempenho de valorização patrimonial, o preço da ação na Bolsa de Valores, né? Não é o desempenho de balanço, de preço-lucro. Então aí, pense aí, 2 segundinhos. Qual que você acha que é o vencedor desses três? 1, 2, vamos. Então estamos aqui. Eu fiz uma análise, né, de 2015 a 2020, né? Que o Banco do Brasil teve uma rentabilidade acumulada de 102%. ITSE4 e Bradesco, um pouquinho mais a menos, certo? Então nós podemos ver que o Banco do Brasil hoje, com um desconto maior em relação ao Itaú e Bradesco, podemos ver que nos últimos 10 anos ele ainda teve um desempenho superior em termos de rentabilidade dos outros bancos. Não foi uma rentabilidade gritante, mas foi já é uma margem de segurança um pouquinho maior para mim, né? Então agora a gente vai fazer uma análise do sistema do índice financeiro em relação à bolsa. Porque aquilo que eu falei no slide anterior, a importância de nós termos ações de empresas do setor financeiro na nossa carteira de ações. Aqui agora a gente vai fazer uma análise do desempenho do setor financeiro em relação ao Ibovespa. Por quê? Eu preciso entender se este é um setor que realmente vale a pena fazer um investimento no longo prazo. Como eu acredito que seja um setor mais conservador, e se eu quero ter ações de bancos na minha carteira, eu já estou escolhendo o melhor banco, o banco que eu acredito que tem um melhor retorno no meu investimento. Agora eu quero mostrar para vocês qual que é o desempenho do setor financeiro em relação à bolsa. Então, um exemplo aqui, se nesse período você tivesse colocado 100 mil reais no índice Bovespa, você estaria aí com uma rentabilidade de 10,75%. Então, você estaria retirando 110, né, aproximadamente 110 mil reais. Já no setor financeiro, todos os bancos, né, não o Banco do Brasil, Itaú, você já teria uma rentabilidade aqui de 1.000% maior. Gente, 1.000% são 10 vezes, 124% a mais. Então, você estaria tirando, né, 220 mil reais, gente. A diferença é gritante. Então, por isso que nós temos que analisar isso e levar em consideração de termos ações de bancos. A qualquer banco, não. Nós temos que ter um banco que nos dê uma margem de segurança importante nos nossos investimentos. E hoje eu estou conseguindo identificar que o Banco do Brasil, né, ele está me dando uma boa margem de segurança para mim. Então, eu faço muito essa análise aqui de desempenho relativo do setor em relação ao índice Bovespa. Então, eu analiso muito em momentos de alta e de queda da bolsa. Então, podemos ver aqui na queda aqui, nós tivemos uma queda até mais acentuada. Mas o crescimento,
ao longo desses anos aí foi exponencialmente maior, certo? Então essa análise aí que nós fizemos foi para tentar identificar qual que seria o melhor banco para que eu pudesse fazer um investimento. Então eu consegui identificar que o Banco do Brasil está com um desconto maior. Nos próximos vídeos vocês vão ver que ele desempenha de uma forma diferente em momentos de crise e em momentos de aceleração econômica. E também eu vou fazer um vídeo aqui de como usar uma estratégia avançada para você comprar ações desses ativos para encarteirar na sua, no seu portfólio de investimento, assumindo um risco relativamente menor do que simplesmente ir lá e comprando as ações, certo? Porque existem algumas estratégias que você tem um cenário que você pode ganhar se a ação não oscilar nada, não fizer absolutamente nada, e se ela subir também. Então e se ela cair, você vai conseguir encarteirar essa carteira de ações, essa ação, né, no seu portfólio, a um desconto ainda maior do de hoje, certo? Então, aguarde aí os próximos vídeos, bons investimentos para vocês. Fique ligado, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.